Olá, pessoal! No Mundo UFG de hoje, vamos falar sobre a saúde do servidor. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFG promove uma campanha para incentivar os servidores a fazerem exames periódicos que ajudam a detectar e tratar doenças antes que elas se agravem. E ainda, vamos receber o professor Romualdo Pessoa, do Instituto de Estudos Socioambientais, para contar um pouquinho da história dele com a universidade. Fica com a gente que o Mundo UFG só está começando. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Mundo UFG. Eu sou a Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou usando uma calça jeans e uma blusa vermelha. E a nossa intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Labitave. Ela se descreve como mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros, cabelos com mechas loiras, lisos e abaixo dos ombros. E nesse primeiro momento do nosso programa, eu estou aqui no primeiro lado do nosso estúdio, onde atrás de mim tem uma TV com a logo do Mundo UFG nas cores laranja e amarelo, e do meu lado direito tem a nossa estante com alguns objetos decorativos, alguns livros e vasos. E daqui a pouquinho, essa nossa TV vai se tornar o nosso sofá virtual, onde a nossa entrevistada vai aparecer durante a entrevista. E participe com a gente no nosso WhatsApp. É só mandar a sua mensagem no número que está aparecendo aqui embaixo, o 62991811406. Você também pode começar a seguir a gente pelo nosso Instagram, @TVUFG. Interagir com a gente por lá, mandando sugestão, dúvida, pergunta. A gente sempre gosta de saber a sua opinião aí de casa. E agora, na TV aqui do meu lado, vai aparecer a nossa entrevistada. Aqui, a nossa convidada de hoje, com a gente, a Ana Lúcia Leão, que é coordenadora do Núcleo de Estudos em Saúde do Trabalhador da UFG. Ela se descreve como mulher branca, com cabelos de tamanho médio, olhos castanhos claros e usa óculos. Seja bem-vinda, Ana. É um prazer estar com você, Isabela. E hoje a gente vai falar sobre exames periódicos, a importância desses exames, dessa rotina, para a saúde das pessoas, dos servidores da UFG. Conta pra gente, o que seriam esses exames periódicos e a importância deles? Então, nossa, é um prazer estar aqui com vocês e podendo falar desse assunto que para mim é tão caro, sabe? É tão especial. Inicialmente, a gente precisa entender que os exames médicos periódicos, eles não são uma coisa recente, não, no serviço público, não. Lá em 1990, quando nós tivemos a Lei 8.112, né, que é a que rege o nosso regime jurídico, já tinha previsão da realização do exame médico periódico. Exatamente por quê? Porque tinha esse entendimento que havia necessidade de avaliar a condição de saúde do servidor para detectar, como você mesmo falou no início da reportagem, precocemente algum tipo de doença relacionada ou não ao trabalho, né? Então, já havia uma preocupação lá atrás, né, quando fez a lei de instituir esse exame médico periódico. Só que, infelizmente, ela demorou muitos anos para que realmente ela fosse regulamentada, e, enfim, ela se tornasse uma obrigatoriedade mesmo, para que o governo federal ele instituísse isso por meio lato SEAS. E foi uma luta, sabe, Isabela, de muitos anos. Foram muitos servidores aí, bem antes de nós, que lutaram ardentemente para fazer com que aquilo que foi instituído lá pelo 8.112, de fato, de verdade, fosse regulamentado e pudesse ser executado. Isso porque a gente sabe que existe um gasto, né, importante atrelado a esse exame periódico, e foi uma luta de muitos servidores antes de nós. Então, falar de exame periódico é falar de uma conquista, sabe? De uma conquista que gerações de servidores antes de nós tiveram, digamos assim, a ousadia de pleitear essa briga e hoje a gente tem. Então, o exame periódico ele é um incentivo ao autocuidado. Ele é um incentivo para que a pessoa olhe para si e cuide da própria saúde. Infelizmente, a gente sabe que muitos trabalhadores, muitos servidores adoecem, né? Sejam por problemas relacionados ao ambiente de trabalho ou não, e a detecção precoce nem sempre é possível, porque a saúde é muito negligenciada, não é verdade? E ela é negligenciada não só pelos nossos servidores, a população em geral, ela né, tem muita dificuldade de lidar com esses aspectos da saúde, né? De fazer
uma busca preventiva dos problemas de saúde. Então, o exame médico periódico é aquele momento em que acontece aquele break, peraí, vamos cuidar da saúde, né? E algo que veio assim, que é para o servidor, não tem nenhum tipo de custo, nenhum tipo de gasto, e é um momento, uma oportunidade que ele tem mesmo de fazer passar por uma avaliação clínica e de saber como é que está o seu estado de saúde. E esse processo, ele não é um processo muito simples, sabe, Isabela? Para você chegar a executar, igual o servidor receber um e-mail, enfim, começar um processo, existem muitas etapas que foram desenvolvidas antes disso para a gente conseguir chegar nesse momento, sabe? Vou dar um exemplo, por exemplo, eu estou acompanhando o exame médico periódico na a tentativa da execução lá desde que ela realmente se tornou obrigatoriedade, lá em 2011, é que realmente houve uma obrigatoriedade para que as unidades CIAS, elas fornecessem, né, dessem condição para que as instituições federais executassem o exame médico periódico. E nós iniciamos isso lá ainda com o professor Gebrinho, lá atrás, em 2012, fazendo editais de licitação, que a gente não conseguia levar adiante esses editais, a gente não conseguia quem fizesse os exames, aí anos foram passando, né? Vários anos se passaram depois disso, até que a gente conseguiu fazer uma contratação direta da GEAP e teve que fazer todo um estudo de ambientes, né, de trabalho para a gente definir quais eram os exames específicos que eram necessários, que além dos exames básicos, né, que são laboratoriais, patológicos, tem os complementares, que variam de acordo com a faixa etária e sexo, e tem específicos também, né? Realmente foi uma conquista aí. Eu vou pedir para você chegar um pouquinho aqui para a sua esquerda, para a nossa imagem. Isso, perfeito. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Pode chegar um pouquinho para trás também, por favor? Isso, para o nosso público conseguir te ver, né? Eu queria te perguntar, você falou sobre exames periódicos. Quais seriam esses exames que são recomendados, né, serem feitos com uma certa frequência e também a frequência, para que a pessoa, né, consiga anotar, tipo, tantas vezes no ano ou uma vez por ano eu tenho que fazer esse exame? Então, o que acontece? O nosso grupo 4 são servidores efetivos, que são os regidos pelo 8.112, e ele é bienal, ou seja, a cada 2 anos, para servidores entre 18 e 45 anos. E para aqueles servidores que têm mais de 45 anos, ele é um exame anual. E dependendo da situação, né, da exposição a algum tipo de risco, ele também passa a ser um exame com periodicidade menor. O que compõe o exame periódico? A avaliação clínica, que aí entra na anamnese, né? O médico vai fazer uma avaliação de todos os dados, as informações que o servidor colocar lá no questionário de avaliação das condições de trabalho que ele tem, das condições de saúde. Tem a parte de exames básicos, e aí são exames laboratoriais, de sangue, de urina, né? E citopatológico, no caso das mulheres. Tem os exames complementares, que são exames, por exemplo, na área de oftalmologia, exames de mamografia para mulheres, PSA para aqueles acima de 50 anos, e tem alguns exames específicos que são de acordo com a exposição ao risco que o trabalhador está submetido. Então, por exemplo, o trabalhador que trabalha com radiação, ele tem alguns exames específicos e por aí vai. Então, esses exames todos, eles são ofertados, né, para o servidor realizar sem custo algum para esse servidor. E a necessidade, exatamente, que a gente comentou no início, é porque a partir desses exames é possível, então, a gente detectar né, precocemente algum tipo de morbidade relacionada ou não ao trabalho. E qual que é o nosso grande desafio e a importância desse espaço que vocês estão nos dando aqui, né? Porque o último ciclo de exames periódicos, bom, a gente teve toda aquela trajetória que eu contei, né, da dificuldade para a realização, mas finalmente a gente conseguiu, em 2019, executar, já que é nossa parceira nesse processo. Só que a gente percebe que existe uma adesão muito baixa. Então, o último ciclo que teve, que foi de 2022 até 2024, a gente teve, por exemplo, 52% dos servidores que foram lá e aceitaram, porque ele não é obrigatório o servidor fazer, né? É dada essa oportunidade, ele não é obrigado a fazer, ele pode recusar, né? E 52% dos nossos servidores da UFG aceitaram realizar realmente esse exame periódico. Só que acontece que só 29% foram lá e concluíram. Então, assim, a gente teve 29% e veio todo um montante de recursos para atender a universidade como um todo, mas, infelizmente, a gente tem uma adesão muito baixa para a realização. E a gente espera que nesse novo ciclo, né, que é esse que a gente está iniciando agora esse mês de setembro, que a gente consiga uma adesão maior. E mesmo aqueles servidores assim falam, mas eu já realizo pelo meu plano, eu já faço o meu check-up anual, né? Ele pode usar, pegar aqueles resultados daqueles exames
e levar lá para ser realizado a avaliação clínica com o médico de trabalho, depois que ele preencher a anamnese no SOLGOV. Então, assim, a gente não, a gente acredita que a gente pode aumentar essa adesão, né, nesse ano, para que a gente tenha mais servidores passando pelo exame epidemiológico. E a gente, com isso, consiga, claro, identificar precocemente os agravos todos, né, que existem e, de alguma forma, poder auxiliar, dar suporte para que esse servidor busque o acompanhamento necessário, e também para que a gente consiga definir melhor esse perfil epidemiológico dos servidores. E por que o perfil é importante? Porque a partir das informações do exame médico periódico é que a gente consegue desenvolver políticas públicas que são voltadas para esse público, no nosso Realmente. caso. É um direito, assim, do servidor que ele pode utilizar e é para a saúde do próprio servidor. Eu queria agradecer a sua participação, Ana Lúcia Leão, coordenadora do Núcleo de Estudos em Saúde, aqui do Trabalhador da UFG. Muito obrigada, eu desejo sucesso na campanha, eu espero que o pessoal que esteja em casa, esteja acompanhando, entenda a importância desse procedimento para a saúde da própria pessoa. Muito obrigada, Ana. De nada. Prazer estar com vocês. E agora tem um recadinho. Um professor aqui do Instituto de Física da UFG, o Angel Domingues, ele é um dos integrantes do recém-lançado Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas, o GIMClima. O fórum tem como objetivo promover políticas públicas para lidar com as mudanças climáticas. O professor Manuel Eduardo Ferreira, do Instituto de Estudos Socioambientais, também foi indicado pela UFG como um suplente. O GIMClima é articulado pela Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, e conta com a participação da UFG e de outras 22 instituições. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, rapidinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta. E nesse segundo bloco, a nossa intérprete de Libras é a Ellen Itacarambi, que também é integrante do Labitave. Ela se descreve como mulher jovem, de pele parda, com olhos e cabelos castanhos, e os cabelos dela têm 2 comprimentos. São diferentes. Na frente e nas laterais, eles são curtos e atrás, eles são da altura dos ombros. E agora chegou o momento do nosso quadro Sempre UFG. E agora vamos receber o professor Romualdo Pessoa, do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Nesse segundo momento do nosso programa, eu estou do outro lado do nosso estúdio, onde tem 2 sofás. Um azul, que é menor, onde eu estou sentada, e do meu lado direito, um sofá branco, maior, onde está o professor. Ele se descreve como um homem pardo de 68 anos de idade e tem 1,74 de altura. É calvo, de cabelos brancos. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. No nosso quadro, o objetivo é falar um pouquinho sobre a trajetória do senhor, a ligação do senhor com a UFG. Para começar, como o senhor conheceu a UFG? Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu entrei na Universidade Federal de Goiás como estudante em 1980, né? Tive um período muito intenso, né, no movimento estudantil, Centro Acadêmico de História, DCE, União Estadual dos Estudantes, até chegar em 1984 na União Nacional dos Estudantes como vice-presidente. Me formei em 1988, né, fui dar aula na Faculdade de Filosofia e Letras de Araguaína e retornei em 1990, né, quando entrei no mestrado um ano depois. Né. Terminando o mestrado, em 1995, eu já prestei concurso na universidade e já são, então, 30 anos de docência aqui nessa instituição. Então, são mais de 30 anos de ligação aí com a UFG. Professor, como a universidade ela marcou a vida pessoal, a vida profissional do senhor? Foi marcante de diversas maneiras, né? Aqui eu aprendi a conviver com a realidade, né? De um mundo diferente de onde eu vinha, né? Eu sempre fui um jovem afastado das questões políticas, do conhecimento mais geral da sociedade. E quando eu entrei no curso de História e meu envolvimento com o movimento estudantil,
eu passei a ver uma outra realidade, né? E a partir daí fui me envolvendo, né, na política, né? E compreendendo a importância daquele curso que eu estava fazendo, curso de História, né? E passei a desejar ser professor, né? Então, esse foi um caminho natural, assim, que eu terminei o meu ciclo de estudante, né? E como docente, claro, alimentou muito mais essa relação, né? E essa participação muito ativa minha na universidade, né? Fui presidente do nosso sindicato, da Associação dos Docentes, que depois virou sindicato por 2 vezes, recentemente deixei de ser também diretor tesoureiro, né? E fui candidato a reitor em 1917, né? Em 2017, né? Com o objetivo exatamente de levar uma discussão sobre os rumos da Universidade Federal de Goiás. Creio ter feito um bom trabalho nesse intento, né, de levar exatamente essa discussão sobre um novo modelo de universidade. Professor, enquanto o senhor falava, foram aparecendo algumas imagens aqui na nossa tela dessa trajetória de mais de 30 anos na UFG. Como a universidade é pública, né? Pública, uma educação de qualidade, o senhor falou que, inclusive, se candidatou a reitor para incentivar isso. Como o senhor vê a importância desse espaço? Olha, a universidade pública, né, ela sempre teve um papel fundamental em todo o processo de desenvolvimento de nosso país, né, por conta principalmente do envolvimento com pesquisa, na formação, né, de jovens que se tornam, evidentemente, profissionais na sociedade, né. O meu modelo de universidade, seguramente, ele estava dentro de uma utopia, né, que nós desejávamos, inclusive desde o movimento estudantil, o meu próprio envolvimento no sindicato, né? Mas o mundo, a sociedade, o próprio país tomou uma outra direção, né? A universidade ela perdeu um pouco daquele brilho, daquela participação mais ativa, né? Nós tivemos em anos passados uma universidade muito mais presente nos problemas políticos da sociedade, né? E isso terminou se encaminhando para uma questão mais do ponto de vista da busca pela pesquisa, né? Por envolvimento no processo de desenvolvimento científico e tecnológico do país, né? Mas acho que a universidade ela pode ser muito mais, ela pode ter um envolvimento muito maior nos problemas sociais e políticos do país. Professor, são 30 anos de história. Teve alguma história engraçada, algo marcante durante esse período, assim, que marcou o senhor dentro aqui da UFG? Olha, eu tenho diversos momentos interessantes a destacar, né? Desde o movimento estudantil, né? Quando eu fui preso, detido por várias vezes, pelo envolvimento na política, na época ainda era ditadura militar, né? Claro que são momentos marcantes que marcam também a nossa trajetória, né? Mas tem também momentos trágicos, né? Eu, em 2007, eu perdi minha filha, né? Uma garotinha de 10 anos de idade que convivia aqui também na creche, né? Ainda era creche aqui do UFG, né? E isso, claro, mudou também um pouco da minha trajetória na universidade, foi um impacto muito grande, né? E a gente vai convivendo entre alegrias, entre tristezas, né? Entre situações positivas e entre situações negativas, né? Mas a universidade, ela é um ambiente que moldou também a minha personalidade, né? É claro que eu contribuí, né, com essa universidade, né? Pude dar uma ajuda muito significativa nessas lutas que eu travei, mas a universidade também foi muito importante na minha vida. Professor, são 30 anos de história, meus pêsames, né, pela sua perda. A UFG fez parte de momentos bons, momentos ruins, sempre presente aí na sua vida. Muito obrigada por estar aqui contando um pouquinho, né, sobre a sua trajetória. Eu queria agradecer ao professor Romualdo Pessoa, do Instituto de Estudos Socioambientais aqui da UFG. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, estou à disposição. E agora, mudando de assunto, confira como foi um encontro que reuniu pesquisadores e profissionais para debater sobre a construção industrializada na era digital. Rodou. Foi realizado o 4º encontro da construção industrializada do Centro-Oeste, na sede do Sinduscom. O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Cimento Portland e o Sindicato da Indústria da Construção no estado de Goiás e teve a coordenação técnica da Universidade Federal de Goiás. O tema do encontro foi Construção Industrializada na Era Digital.
O encontro reuniu diversos profissionais da área e proporcionou espaço para network entre especialistas e profissionais. Durante o evento, houve palestras da pró-reitora de Pesquisa e Inovação da UFG, professora Helena Karasek, e da professora da UFG, Tatiana Amaral. Durante a nossa matéria, eu saí do lado do estúdio, onde tem os nossos sofás, e estou agora em pé, novamente aqui, junto à nossa TV. Porque agora chegou o momento que todo mundo gosta, a agenda de eventos e serviços da universidade. E quem chega hoje para trazer as novidades é o Matheus Oliveira. Seja bem-vindo, Matheus. Sou eu, Isa. Opa! Você. Olha só, então, Surpresa. ótimo dia, surpresa para vocês, ótima terça-feira, Isabela, para vocês que nos acompanha, né? Uma ótima semana, melhor dizendo, para todos vocês. E antes de falar mais sobre as dicas, vou me descrever. Sou um homem branco, com cabelos lisos e castanhos. E os meus olhos possuem, inclusive, a mesma cor. Então, ó, atenção! Estão terminando as inscrições para o vestibular da UFG de 2026. São mais de 2.000 vagas em 75 cursos de graduação. O prazo para se inscrever vai até a próxima sexta-feira, às 5 da tarde. E as provas serão realizadas em 19 de outubro em 8 cidades do estado. E para mais informações, acesse o site institutoverbena.ufg.br. Mais uma oportunidade para quem quer entrar na UFG, conseguir essa tão sonhada vaga. E o que mais, Matheus, você trouxe para a gente hoje? Bem, Isa, agora aí vai uma boa dica para os amantes do cinema. No dia 23 de setembro, às 7 da noite, a universidade recebe a série documental Longa Jornada Palco Adentro. Em 6 episódios, o trabalho apresenta a trajetória de 12 artistas que vivem em Goiás e que são representantes das mais diversas áreas cênicas. O documentário tem classificação livre. O evento também é gratuito e ocorre no Centro Cultural UFG. E se quiser saber mais informações, acesse o site lumieira.com.br, do jeito que aparece na tela para você. Mais uma dica então, uma sobre cinema, outra é uma oportunidade para fazer parte, né, do mundo UFG aqui também. Exatamente. Eu já vou me despedindo então, Isabela. Muito obrigada, Matheus. Eu vou lá ver essa questão do vestibular, já vou pegar umas informações do cinema também. Vai se inscrever de novo? Mas em breve eu voltarei. Tchau, Tá tchau. bom. Tchau, tchau. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por estar com a gente até o fim, mas eu te encontro amanhã, às 11h30 da manhã. Até mais!